Gente, penal militar, assim, eu acho que não tem uma... Eu não tenho uma aposta, tipo... Desculpa, assim... Eu teria uma aposta em processo penal, em relação penal em questão de crimes militares, né, que seria aquela questão da modificação, né, da competência. Mas em penal material, eu não tenho. Assim. Recomendaria, assim, dar uma olhada no que é crime propriamente militar. Indulto. Olha, indulto é um negócio que eu até falei com a Fran. Já pode... o indulto, me parece que tem duas possibilidades para o decreto de indulto de 2014 estar no edital. A mais provável e, tipo, outra mais viajante, tá? A mais provável é que, tipo, tenha ficado ali e não seja uma coisa de atuação da Bruna e tal, e tenha ficado, né? Tá no edital anterior também, e esse mesmo decreto. Mas você pode ter uma leitura mais conspiratória, né? Do tipo assim, indulto é uma coisa que cai em todas as provas da Defensoria, é um tema que sempre aparece. E o decreto de indulto de 2014, ele foi um dos decretos mais amplos, né, que a gente teve. Então, tem essa divergência. Gente, não faz mal a ninguém vocês terem uma noção geral do que é esse decreto de 2014. Porque se cair, a diferença entre quem vai acertar a questão e quem não vai acertar é quem leu, quem não leu o decreto, tá? Vamos lá. Indulto. E aí a questão total, né, a teoria sobre indulto. O indulto, o fundamento político dele é a ideia de indulgência soberana. A ideia de que soberania não é só força. A soberania também tem um aspecto de perdão, da possibilidade de perdoar. Aí tem aquela série The Handmaid's Tale, que tem logo ali no primeira temporada, ela fala para outra, né, a Aya que anda com ela, peça perdão, eles adoram perdoar. Então é mais ou menos essa ideia, de que o perdão, você só pode perdoar se você tiver força para tal. O Estado é tão soberano que ele pode perdoar. A ideia do direito ao esquecimento penal. Um tribunal que nunca esquece é um sinônimo de tribunal totalitário. Outra série, né? Tipo, fazendo propaganda aí pro Netflix e pra HBO. Aquele episódio do Black Mirror que a pessoa grava tudo que acontece, né? Essa é a ideia do não esquecimento. Você poder refazer todos os passos anteriores o tempo todo e poder olhar aquilo ali sempre. Isso é uma forma totalitária também de sociedade. Uai. Passou? Acho que passou demais. Porque soltou, né? Indulto, artigo 84, ele vai dizer ali no inciso 12 que o presidente tem atribuição de conceder indulto e comutar penas, tá? Seria uma competência privativa em tese do presidente da República. Um poder discricionário do presidente, ele teria a capacidade de definir o quanto mais amplo ou menos amplo seria o decreto de indulto e seria um poder privativo. Isso é a doutrina tradicional. A doutrina mais crítica vai dizer que não poderia haver o chamado retrocesso humanizador. Então, a partir daquele patamar de indulto, você não poderia retroceder. Totalmente minoritário, estou falando aqui só para vocês terem noção que tem essa discussão, e isso, de uma certa forma, limitaria a autonomia do presidente na definição dos critérios do indulto. Isso foi, de uma certa forma, tá? Abraçado pela ADI 5874, que discutiu a constitucionalidade do decreto de indulto de 2017. Eu acho que o tema indulto é um tema importante, porque foi muito falado nos últimos tempos por conta do decreto do Temer, tá? Então é importante vocês saberem essas questões, mesmo que ela não vá cobrar especificamente sobre o decreto. E o decreto de indulto, pelos argumentos, né, que foram acatados pelo Supremo, ele diz o seguinte, que não poderia ter um cumprimento de 1/5 da pena para se indultar, o limite de 8 anos, né, da pena teria que ser mantido, o decreto do Temer não estabelecia limite,
não poderia atingir crimes de colarinho branco, como se tivesse tipo, milhares de pessoas presas por crime de colarinho branco no Brasil. Fizeram um levantamento à época, são 52 pessoas, né, presas. Só que assim, por conta dessas 52 pessoas presas, você deixou de atingir todo mundo que estava preso por furto, receptação, né? Por conta, tipo, não, porque é corrupção. Não poderia atingir multas, PRDs e sursi e pendência de recurso, né, por conta da inafastabilidade do Poder Judiciário. Isso aqui foi o que o STF decidiu, é importante vocês saberem, mas assim, totalmente questionável todos esses aspectos, né? Os argumentos da PGR nessa ADI, separação de poderes, né, dizendo que de uma certa forma o Poder Executivo estaria legislando sobre direito penal, retirando a eficácia das condenações. Individualização da pena, que serve para os dois lados, né? Proteção insuficiente, né? Uma desproporcionalidade na resposta penal. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que bater, né? Dizendo que não existe essa possibilidade de usar a proporcionalidade aqui em penal para criminalizar. E a percepção de impunidade, de segurança jurídica, que o Brasil é isso aí e tal, é isso. Vamos seguir. Diferenciação entre indulto, anistia e graça. O que é anistia? Anistia é o esquecimento de determinadas infrações penais. É também uma causa de extinção da punibilidade, e isso é importante. A anistia, ela é concedida pelo Congresso Nacional, diferente do indulto, que é pelo presidente. Em regra, não abrange crimes ou pessoas, e sim fatos. Tem um caráter de generalidade. E a última anistia criminal que a gente teve foi da greve de bombeiros, salvo engano, de 2012. Proposta essa anistia pelo Garotinho, foi aceita. Nessa greve de bombeiros, quem que surgiu nessa greve? Alguém sabe? Pensei que só ele, que é do Rio, que ia falar. Né? O Cabo Daciolo surgiu nessa greve. E aí, por conta dessa greve, que ele foi muito votado na primeira eleição lá. Bom, a anistia não abrange os efeitos civis, ela pode ser concedida, depois de concedida, não pode ser revogada, e ela atinge mesmo após a condenação. Não poderia abarcar crimes hediondos equiparados, e a anistia pode ser plena, restrita, parcial, né? Possibilidade de você limitar certos crimes, pessoas, ou ao cumprimento de condições especiais. É importante vocês, né, fazer essa diferenciação entre esses institutos. A graça, ela... Se lembra aquela discussão que teve, tipo, o Haddad, ele vai dar o indulto pro Lula e tal? Essa discussão, tipo, ela era feita de uma certa forma que era uma meia-verdade. O Haddad não poderia dar um indulto pro Lula porque o indulto é coletivo. Mas ele poderia dar a graça, tá? E a leitura que a graça, na verdade, pela exposição de motivos da LEP, seria o indulto individual. Então a graça tem esse aspecto individual, diferente do indulto que é coletivo. Tá? Também é uma causa de extinção da punibilidade. O indulto, em tese, né, competência privativa do presidente da República, causa de extinção da punibilidade, permanece todos os efeitos do crime, penais ou civis. Então, por exemplo, se a pessoa foi indultada, isso não impede que ela seja considerada reincidente sobre aquele crime que foi indultado. Tá? Então, permanecem os efeitos penais. E o aspecto mais importante é coletivo. Você não individualiza, né, ali. Às vezes é tão específico, né? Tipo, a pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que parece que está individualizando, mas em tese o indulto é coletivo. Qual é a diferença entre indulto e comutação? Isso é importante saber para a prova também. O indulto, ele é a extinção da punibilidade, como a gente viu. Historicamente, isso é um ponto interessante. Historicamente, a comutação tem sido vista como abatimento de determinada parte da pena. Tá? Então, os últimos decretos, eles têm dito assim, comuta-se a pena, né, abate-se, faz o abatimento da pena de 1/5 ou 1/4, a depender dos requisitos.
tá? Isso é uma leitura histórica, tanto etimologicamente quanto historicamente não, da origem do termo comutação. Comutação está relacionado à transformação da pena. Você transformar uma pena de 5 anos em 4 anos. Mas eu poderia também ter comutação de transformar a pena de PRD, né, quer dizer, de PPL, pena privativa de liberdade, em PRD. Ou transformar o regime de cumprimento de pena, fazer uma comutação dizendo assim, todas as pessoas que estão no regime fechado há mais de 5 anos podem ir para o regime semiaberto. É modificar qualitativamente ou quantitativamente a pena. Comutação é modificação da pena. A doutrina tradicional vai entender que comutação é o indulto parcial. O Rodrigo Roig critica essa tese, dizendo que não tem como ter indulto parcial, né? Ou é total ou não é indulto, porque o indulto é a extinção da punibilidade. Então ele vai aderir mais a essa ideia de que seria uma transformação da pena. Há uma relação, e aqui, gente, eu vou começar a analisar o decreto de 2014, tá? Não vou trazer o decreto de 2017, nem o de 2016, nem o de 2015. Vou trazer os principais elementos, mas assim, é um decreto muito amplo, né? Então, muito provavelmente, o que está no de 2014, boa parte está no de 2015. O de 2016 ele é mais restrito, o de 2017 é um pouquinho melhor, mas teve toda essa celeuma em relação à constitucionalidade. Relação de subsidiariedade e fungibilidade entre os institutos. O que é isso? A comutação, ela cabe quando não é possível se falar em indulto. Se for o indulto, se caber o indulto naquela situação, se prefere o indulto ao invés da comutação. Tá? Fungibilidade. Digamos que eu entre com um pedido de indulto e a pessoa não faz jus ao indulto. Aquele pedido pode ser avaliado como comutação. Tá? E há uma prevalência da apreciação desses institutos sobre todos os outros na execução penal. Então, está pendente lá um julgamento de uma progressão de regime para a pessoa, uma remissão, e a defensoria entra com pedido de comutação. O pedido de comutação e de indulto passa na frente do pedido de progressão de regime, porque você está extinguindo a pena. A ideia aqui, né, que a gente vai ver um pouco mais para frente, de que notícia de falta grave ocorrida após a publicação do decreto não suspende ou impede o indulto ou comutação. A ideia de que o decreto de indulto, o reconhecimento do indulto tem uma natureza declaratória e não constitutiva. Tá? Aquilo que eu tinha falado, ó, esse aqui seria o artigo da comutação. Você abate a pena remanescente, né, de 1/4 ou 1/5, desde que tenham cumprido 1/4 ou 1/3 da pena. Isso é uma tônica do decreto de indulto. Você tem requisitos mais gravosos para reincidentes e menos gravosos para primários. Então, os primários têm que cumprir menos tempo de pena para fazer acesso às hipóteses de indulto e de comutação. O decreto de indulto, ele é vedado se acessar o indulto se a pessoa foi condenada a tortura, terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos e os crimes militares. Gente, tá quente, né? Essas aqui são as vedações. São vedações que têm também uma certa ressonância constitucional, principalmente essas 3 primeiras. Mas existem exceções a essas vedações. Então, uma pessoa que foi condenada por tráfico ilícito de drogas, ela, em regra, não poderia acessar o indulto, salvo 2 hipóteses. As exceções a esse artigo 9º e se a gente estiver falando de tráfico privilegiado. Se a gente estiver falando de tráfico privilegiado, o STJ já diz que é possível, sim, se acessar o indulto. Quais são as exceções às vedações? Então, a pessoa foi condenada no tráfico. Quando a gente fala do indulto, da multa, essa pessoa pode ter acesso ao indulto, desde que se adeque ao requisito ali do decreto de indulto. O indulto humanitário, questões de saúde, né, doença, etc.
Medidas de segurança. Então a pessoa foi condenada do tráfico ou em algum crime hediondo, mas está em medida de segurança. Ela pode acessar o indulto. E se a condenação for em pena restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena. Essas são as exceções, as vedações ao indulto do artigo 9º. Requisito subjetivo. Qual o requisito subjetivo no indulto? A ausência de falta grave reconhecida judicialmente no período de um ano anterior à publicação do decreto. Essa é a ideia do requisito subjetivo. Ausência de falta grave. Isso aqui, gente, serve para a gente transpor isso para progressão de regime também. Né? Aquela lógica. Se serve para extinguir a punibilidade plenamente no indulto, serviria também para ser um limite para você considerar o bom comportamento. Então, se a pessoa foi condenada a uma falta grave antiga de 2 anos, por essa interpretação sistemática dos decretos de indulto, não poderia ser considerado como mau comportamento, como tendo mau comportamento. Natureza jurídica da decisão prevalece que é declaratória e não constitutiva. Isso vai estar tanto na LEP quanto nesse decreto de 2014. A ideia do parecer do Conselho Penitenciário, a gente já tinha visto, a jurisprudência bem consolidada nesse sentido que o parecer do Conselho Penitenciário para o indulto ele é dispensável. Gente, eu vou passar rapidinho sobre as espécies de indulto, tá? Lembrando, reincidentes, lapsos mais gravosos, primários, lapsos mais tranquilos. Indulto comum, a pessoa precisa cumprir um lapso e ter um tempo de pena de condenação. Então, por exemplo, pessoas que foram condenadas e cumpriram 1/3 da pena e até condenações de até 8 anos. Isso era o chamado indulto comum. Indulto etário, pessoas com 60 ou 70 anos, e aí, obviamente, quem tem 70 anos teria que cumprir um lapso menor, né, e quem tem 60 anos cumprir um lapso maior. Indulto por cumprimento ininterrupto de pena, pessoas que ficaram presas diretamente institucionalizadas durante 15 a 20 anos. Gente, se vocês não dormiram ainda, vocês vão lembrar o seguinte: quem que teria acesso aqui ao indulto, né? Quem seria o primário aqui nessa história? Quem cumpriu 15 anos ou 20 anos? Pela lógica dos decretos. Quem poderia ter acesso a esse tipo de indulto aqui? Se a gente parte da lógica que o primário teria que cumprir requisitos menos gravosos, por uma decorrência lógica, teria que ser o de 15 anos e o reincidente seria de 20 anos. Tá? Isso é a tônica do decreto. Indulto assistencial, né? Você concedeu o indulto porque alguma pessoa fora do sistema precisa do condenado. Indulto por saída temporária ou trabalho. Então, a pessoa que teve acesso a 5 saídas temporárias teria direito ao indulto, e quem trabalhou de forma externa por 3 anos, nos 3 anos anteriores também. Indulto por estudo, né, se a pessoa frequentou por 1 ano ou concluiu algum curso nos últimos 3 anos. Indulto humanitário, bem parecido também com... Eu já tinha, acho que até falado do indulto humanitário antes. Indulto para vítimas de tortura. Problema, essa decisão tem que ser transitada em julgado. Então, a pessoa cumpriu a pena e não teve essa decisão. Então, é um indulto também bem fake, mas é importante vocês saberem que se ficar comprovado que a pessoa foi torturada durante o cumprimento da pena, ela teria direito ao indulto. Agora, gente, vamos partir para a questão da autorização de saída. Se lembra da discussão que teve em relação ao Lula visitar, ir no enterro do irmão e do neto que faleceu? Essa é uma discussão que tem ressonância com esse aspecto da autorização de saída, tá? É importante vocês diferenciarem o que é saída temporária e permissão de saída. E essa é uma lembrança que é importante, assim, para aquele tio que você tem
né, que fala que tem que punir todo mundo, que bom era na época da ditadura, e fala que os presos no feriado têm direito a um indulto. Gente, não é indulto. O que ele está falando é saída temporária. Tá? Inclusive tem um projeto de lei, que eu acho que foi protocolado ontem, do Major Olímpio, né, daqui de São Paulo, sugerindo que acabasse as saídas temporárias, né, dizendo que a pessoa tem que ser punida, que preso não tem feriado, essas coisas. O que é a saída temporária? Gente, a ideia do sistema progressivo, né, de você ter gradativamente o acesso à liberdade. Então, violaria o sistema progressivo, a pessoa está, em tese, né, violaria, a pessoa está no fechado e ela aí, acabou a pena, ela é liberada direto. A ideia do sistema progressivo é que é uma escadinha para a liberdade. Você começa lá no fechado com muita restrição, você vai para o semiaberto com uma restrição menos intensa, depois para o aberto, né, com um espectro de liberdade bem amplo. E depois extingue a tua pena. A ideia é de que você vai se acostumando progressivamente com a liberdade. Então, a saída temporária está nesse bojo, nessa lógica, né, de uma gradativa integração com a comunidade. Para você ter acesso à saída temporária, tem que haver uma decisão do juízo da execução penal. Essa é uma diferença importante em relação à permissão de saída. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Quem tem acesso à saída temporária? Isso também é uma coisa assim, que tem que conter esse alarmismo todo em relação às saídas temporárias. É só quem já está no semiaberto. Então, por exemplo, onde eu trabalho, em Mongaguá, o índice de retorno é muito grande. Então, tipo, teve época que o índice de não retorno da pessoa sair na saída temporária e não voltar, por N motivos que não cabe a gente discutir aqui por que as pessoas não voltam, era de 3%. Então imagina, saem 2.000 e 3% desses 2.000 não voltam, né? Um argumento totalmente sem sentido. E ela seria vedada, importante isso, saída temporária é vedada para presos provisórios e presos no regime fechado. Então a saída temporária é para quem está no semiaberto, tá? Característica da saída temporária, ela ocorre sem vigilância direta e ela pode ocorrer durante 7 dias, 4 vezes por ano. Não necessariamente são 4 vezes ao ano. Pode ser até 4 vezes ao ano, mas você tem que ter esse somatório de 4 vezes 7. Pode acontecer também, quando a gente fala sem vigilância direta, significa que não tem uma escolta acompanhando a pessoa. Mas a pessoa pode, na saída temporária, ir com uma tornozeleirinha eletrônica. Aí tem toda uma discussão, né? Eu peguei um caso esses dias, o cara que saiu com a tornozeleira eletrônica, mas não carregou a tornozeleira. Você imagina, né? Você tá lá, tipo, tem que carregar, tipo, sabe? E aí é uma discussão se isso seria possível gerar um descumprimento da saída temporária ou isso gerar uma falta grave. O fato da pessoa não carregar a tornozeleira eletrônica. A gente defende que não, porque a falta grave seria você tirar, né, tentar, isso no máximo geraria uma advertência para o preso. A saída temporária, ela tem essa diferenciação. Outro lapso para vocês guardarem. Primários, eles têm que cumprir 1/6 da pena para ter acesso à saída temporária. Reincidentes, 1/4. É a única vez que aparece 1/4 aqui, salvo na comutação. A comutação também tem esse lapso de 1/4. Agora, permissão de saída. O que o Lula teve foi permissão de saída, não foi saída temporária. Por 2 motivos, né? Foi uma situação excepcional, de morte de parente ou de doença grave, e ele está, em tese, no regime fechado. Então ele não teria ainda direito à saída temporária. Ele teria permissão de saída. Então a permissão de saída é algo excepcional. Ele visa garantir a dignidade no sentido de, se tem um ente querido para falecer, você teria esse direito, né, de ver essa pessoa pela última vez.
e garantir a saúde do preso no caso de tratamento dele. O cara, tá morrendo, ele tem que fazer essa saída rápida para ter um tratamento fora. Então, ela pode ser, por conta dessa situação emergencial, ela pode ser autorizada pelo diretor da unidade. Quando a gente fala de saída temporária, é pelo juiz da execução. Permissão de saída pelo diretor da unidade. Lógico que se por exemplo, o caso do Lula, você pede lá para o diretor da unidade da Polícia Federal, ele fala, não, acho que não pode sair. Isso está sujeito a controle judicial. Qual que é a grande discussão aqui? Qual que é o grande problema da permissão de saída? A ausência de escolta. Então, lá na 7ª Rage, em Santos, o que os juízes estão fazendo? Nessas situações, o presídio fala, não tenho escolta, não autorizo a saída. Aí eles fazem o seguinte, eles pegam um prazo da saída temporária dessa pessoa e tiram dela. Então, assim, ela usa aqueles 4 vezes 7 que ela teria da saída temporária para a permissão de saída. Isso, na prática, tem acontecido. Mas é isso. A gente vai se opor a isso. É isso ou a pessoa não consegue sair, né? Aí, a pessoa não tem esse problema da escolta. Como é algo excepcional, a permissão de saída se aplica a presos provisórios, quem está no regime fechado e quem está no semiaberto. Não tem restrição de regime. Lembrando que a saída temporária só para presos do regime semiaberto. Tem vigilância direta. E a duração da permissão de saída é para o tempo necessário para o cumprimento da finalidade. Então, a pessoa vai visitar um ente, né, que está numa situação ali, não tem um tempo específico, diferente da saída temporária, que tem 4 vezes 7 por ano, a pessoa teria direito. E não tem uma indicação de tempo de cumprimento de pena. Essa é uma diferença também importante da saída temporária, que, como a gente viu, 1/6 e 1/4, dependendo se for reincidente ou primário. Gente, multa. Vou fazer uma breve introdução de multa. Vou fazer a diferenciação de multa com a PRD e a gente falar um pouquinho sobre essa mudança jurisprudencial, sobre quem pode cobrar multa no STF. Tá? A mudança foi no STF, mas quem pode cobrar não seria necessariamente no STF. Bom, a partir de 96, a multa ela passa a ser considerada dívida de valor, né? E ela pode ser aplicada tanto para substituir a pena privativa de liberdade, quanto de forma acessória. Então você foi condenado a 5 anos de prisão, mais X dias multa. Então, tem a lógica de acessoriedade à pena privativa de liberdade, como também substitutiva. Então, lá no final, na hora da dosimetria, o juiz fala assim, para essa pessoa eu posso substituir a pena privativa de liberdade pela multa. O cálculo da pena de multa ele é feito pelo sistema dias-multa, que é, primeiro, a fixação dos dias-multa, que pode ser de 10 a 360, depois a determinação de cada um dos dias-multa e depois a multiplicação entre uma coisa e outra. Lembrando, essa decisão aqui do STJ, que foi, quem ajuizou essa situação foi inclusive a professora Mônica de Mello, na época que ela atuava na execução lá na Baixada Santista. É uma decisão de 2015, que ela vai dizer o seguinte, imagina que a pessoa terminou de cumprir a pena privativa de liberdade, mas ainda tem a multa ali. Antigamente, antes de 2015, o que acontecia? A pessoa não tinha a extinção da punibilidade. E sem ter a extinção da punibilidade, ela não teria direito a tirar carteira de trabalho, título de eleitor, recobrar esses atos da cidadania básicos. Então você entende o seguinte, terminou de cumprir a pena privativa de liberdade, extingue a punibilidade, joga isso para a Fazenda Pública, porque é uma cobrança de uma dívida fiscal que deve ser cobrado no tributário. Tá? E aí a pessoa retoma a vida dela plenamente. Quer dizer, plenamente.
ela pode votar, pode ter uma carteira de trabalho. Isso aqui é super importante, gente. Seria uma das 7 apostas para a prova de domingo. O que prevalecia na jurisprudência, inclusive tem uma súmula do STJ nesse sentido. Eu acho que é 504 a súmula, mas depois vocês procuram direitinho. Eu tenho... Não, vai demorar para achar ali, mas... o que prevalecia no STJ, inclusive tendo essa súmula? O MP, ele não poderia cobrar a pena de multa. Por quê? Se é uma dívida de natureza fiscal, tributária, quem tem que cobrar é a Fazenda Pública, no âmbito tributário. Então, a súmula dizia mais ou menos o seguinte: a cobrança da multa é exclusiva da Fazenda Pública, estadual ou federal. O STF, nessa DI 3150 e na ação penal 470, vulgo mensalão, ele entendeu diametralmente oposto. O MP é o principal legitimado para a cobrança da multa. E a competência da Fazenda Pública é residual. Quais são os argumentos para isso? Tá? Ela só poderia acontecer, né, ante a inércia do MP. Salvo engano, no julgado colocou esse período de inércia do MP na cobrança de 90 dias. Tá? O MP não cobrou por 90 dias, entra a Fazenda Pública na história. O que fundamentou essa guinada jurisprudencial do STF? A ideia de que a Constituição continua entendendo que a multa tem natureza de sanção penal. Isso não significa que a pessoa vai presa porque não pagou a multa, etc. Isso é outra discussão. Mas, como é sanção penal, o MP teria essa legitimidade, o titular da ação penal, ele deveria fazer essa cobrança. E a própria LEP, no artigo 164, indica que o Ministério Público deveria fazer essa cobrança. Como eu falei para vocês, isso aqui é um bojo de uma discussão mais ampla, tá? Que é a questão qual o limite de gestão penal patrimonial do Ministério Público na execução penal e no processo penal. Então isso aqui está relacionado com aquela questão da fundação da Lava Jato, está relacionado com arresto de bens, etc. É uma discussão um pouco mais ampla, mas tem essa questão. Qual que é o problema disso aqui para a nossa atividade da Defensoria Pública? Que isso pode impactar aquele entendimento que a gente viu anteriormente. O entendimento de que cumpriu a pena privativa de liberdade, você extingue a punibilidade. Ainda não foi debatido isso aqui, mas pode afetar. Gente, uma última coisa para a gente, eu acho que dá tempo, né? 20 minutos a gente consegue ver teorias da pena, rapidinho. Diferenciação entre prestação pecuniária e multa. Gente, isso é muito comum. Os estagiários chegam lá para mim e falam, ele tem uma multa. Eu falei, mas é multa ou prestação pecuniária? Não, tem uma multa. Né? Então, tem consequências gigantescas, se for uma coisa ou se for outra. Então, qual é a primeira diferenciação que a gente tem que fazer? Destinação dos valores. Então, quando a gente está falando de prestação pecuniária, a destinação dos valores da prestação pecuniária são para a vítima do delito, para os dependentes dessa vítima e para entidades assistenciais. Quando a gente está falando da multa, a destinação é para o Estado, para o fundo penitenciário. A determinação do valor da pena pecuniária e da multa é feita de forma diferente também. A prestação pecuniária, ela pode ser feita de 1 a 360 salários mínimos, enquanto a multa, ela é feita naquele sistema que a gente viu no slide anterior, dos dias multa. Outra diferença importante, a reparação civil. Na prestação pecuniária, eu posso fazer o abatimento
da reparação civil. Então, imagina que, tipo, eu cometi homicídio e desse homicídio gerou uma reparação civil para a vítima ou para os seus dependentes, né? Para vítima, não, seria se fosse o caso de uma tentativa, né? Se eu tenho uma prestação pecuniária, eu posso abater dessa reparação civil. Na multa, não há esse abatimento. Outra diferenciação importante é a relação com a pena privativa de liberdade. Quando a gente está falando de prestação pecuniária, o juiz montou a pena, chegou lá no final, ele verifica, cumpriu os requisitos do artigo 44, eu posso fazer a substituição dessa pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. A prestação pecuniária é uma das espécies de pena restritiva de direitos. No caso da multa, acontece a possibilidade também da substituição ou a acessoriedade. Eu coloco a pena privativa de liberdade e anexo a questão da multa. Consequências, e a consequência mais importante aqui em relação ao descumprimento, o não pagamento, né, da prestação pecuniária e da multa. Por isso que, tipo, quando o estagiário ou a estagiária chega para mim e fala, tem a multa, eu tenho que saber, para poder orientar, se é uma prestação pecuniária ou se é uma multa especificamente. Se for prestação pecuniária, o não pagamento pode gerar a reconversão em pena privativa de liberdade. Português claro, pode gerar prisão. Lógico, tem discussão se isso não seria uma espécie de prisão por dívida. O Roig até fala isso no livro, mas, tipo, isso é minoritário. Na questão da multa, não pode gerar. A pessoa tem uma multa lá de 5 mil reais, não paga, beleza, é isso. Não vai gerar prisão porque é dívida ativa, tá? Tá, vamos fazer o seguinte. Vou voltar aqui para o início para a gente ver nesses últimos 20 minutinhos. Diga, Fran. A súmula 521 do STJ, que falava que a Fazenda Pública é a... 521. Eu estava com 512 na cabeça, mas 512 é do tráfico privilegiado, que também caiu por terra. Gente, vamos falar rapidinho sobre teorias da pena. Esse tema, como a gente tem uma examinadora que estuda o direito penal na parte dogmática, mas um direito penal na parte dogmática com uma leitura muito crítica da pena. A grande sacada do Zaffaroni é fazer uma interpretação da teoria do delito com base numa crítica da pena, criando aquilo que o Zaffaroni chama de teologia redutora. Eu reinterpreto a teoria da pena para reduzir os danos causados pelo sistema penal. Então, é uma examinadora que tem esse viés. Tipo, ela vai estudar a questão mais dogmática, só que com essa crítica da pena. Quando a gente está falando de justificação da pena, por que esse tema é tão importante? Porque a pena é a forma legal mais intensa de intervenção na liberdade individual. Então, se é a forma legal mais intensa, eu tenho que ter uma justificativa à altura. E aí se criou, parece que assim, surgiram do nada essas teorias. Não, mas você tem essa relevância dessas teorias, porque cada uma dessas teorias justifica o porquê de aplicar a pena, né? Porque não é uma coisa banal a pessoa ficar presa. Se bem que, tipo, cada vez mais banalizado, né? Intervenção legal, tá, gente? Existem intervenções ilegais, que seria o chamado direito penal subterrâneo, que são bem mais intensas. O professor Juarez Cirino dos Santos, ele faz essa dicotomia entre funções declaradas do direito penal e funções reais. Funções declaradas por Juarez Cirino seria a proteção de bens jurídicos. E a função real do direito penal para o Juarez Cirino seria o controle, a contenção dos grupos marginalizados que são selecionados pelo direito penal. Então, o direito penal, ele diz que protege bens jurídicos, mas, na real, ele controla grupos marginalizados, nossos assistidos.
É um tema extremamente relevante para a Defensoria Pública de São Paulo, né? Não preciso nem dizer que caiu nas 2 últimas provas e acredito que alguma coisa deve aparecer nessa prova de domingo sobre esse tema. Primeira dicotomia entre essas 2 teorias. Teorias gerais e teorias especiais. Teorias gerais, elas estão voltadas para a sociedade. Teorias especiais estão voltadas para o indivíduo, para aquela pessoa que cometeu o crime. Enquanto as gerais estão voltadas para o restante da sociedade. Teorias absolutas e relativas. Absolutas, não há uma função para a pena. Né? Por exemplo, a ideia de Talião, olho por olho, dente por dente, é mera retribuição, não tem uma função específica. E as relativas, elas atribuem uma função à pena. Primeira, mais pop, mais badalada, né, nos grupos de WhatsApp da família, é prevenção geral negativa. O que é a prevenção geral negativa? A ideia de que a pena ela deve produzir medo, temor nas pessoas que não cometeram um delito. Ela tem que ser de tal modo forte e intensa para que aqueles que assistiram o cometimento do crime, eles digam assim, pô, eu não vou me aventurar porque pode acontecer aquilo comigo. Então a ideia aqui é de dissuasão, de intimidação. Então assegurar que os demais que não cometeram um crime não venham a fazer porque eles estão com medo. Aqui os autores principais, e a medida da pena ela deve ser a necessária para garantir a maior exemplaridade e medo nas pessoas que não cometeram o delito. Quais os problemas, né, gigantescos dessa teoria? Primeiro, um cálculo mecânico racional do ser humano. A ideia de que todo criminoso, antes de iniciar uma empreitada criminosa, ele decide olhar o Código Penal e ver a quantidade de penas, verificar a jurisprudência do STJ, do STF, né? Verificar como que aquele juiz está decidindo naquele caso, o que na verdade é algo irreal, idealístico de acontecer. Então, aumentar a pena não necessariamente gera essa dissuasão, porque a pessoa não tem conhecimento de quanto aumentou, etc. Às vezes, até mesmo a gente, né? A gente tem dificuldade de se atualizar sobre a legislação penal, ainda mais o pessoal que não é da área, que não trabalha com isso. Imagina, o cara que está na correria. A indissociabilidade entre direito penal e ética. Gente, imagina o seguinte, imagina que o Jardel, que está agora acordado, mas estava dormindo, ele esquece o celular dele aqui na cadeira. Eu não pego o celular do Jardel por conta que tem um tipo penal de furto. É o direito penal que é o Código Penal que é a régua moral da sociedade. Existe uma série de outros fatores, né, para eu não pegar o celular dele. Não é porque tem uma pena, não é porque eu estou com medo da pena. Então é uma visão muito reducionista do direito penal e das relações sociais. E outra coisa, isso aqui é o ponto mais nevrálgico, aumento das penas de forma permanente. Então, se tem a pena e a pessoa continua cometendo delito, então vamos aumentar. Aumentei, continua cometendo, então aumenta mais. Qual que é o limite? O limite é a eliminação física, porque você vai aumentando, as pessoas continuam cometendo e tal. Né? Porque ela parte da noção de que é possível acabar com o crime. Isso foi falado por alguém outro dia, né? Enfim, é uma noção também idealista demais. Prevenção geral positiva. A prevenção geral positiva ela tem 2 versões. A versão ética, eticizante, e a versão sistêmica. Ética do Wesel e sistêmica do Jacobs. O que é a versão ética? Ela diz o seguinte, gente, eu vou punir a pessoa visando atingir a sociedade, mas na verdade fortalecendo os valores de cumprimento das normas naquela sociedade. Uma espécie de prêmio para quem está seguindo as normas. Então, eu estou seguindo as normas, eu ando, né, na velocidade correta, eu pago os meus impostos, não sei o quê, eu não cometo nenhum crime, etc. Então, quando eu vejo uma pessoa cometendo um crime, aquela pessoa tem que ser punida para eu me sentir bem seguindo as normas.
Então, assim, é o recado que o Estado me dá para você, ó, você está indo bem, né? É um tapinha no ombro, segue lá, irmão, você está certo. Ou reforçar a confiança e na estabilidade do sistema. O crime, na versão do Jacobs, seria uma má propaganda para o sistema. Então, eu tenho que refazer uma outra propaganda dizendo o seguinte, olha, eu tenho que reestabilizar com a punição. Se o crime ele desestabilizou, eu reestabilizo punindo. Né? É uma lógica que tem uma questão ali, um fundo hegeliano, né? De que a pena seria, o crime seria o antidireito e a pena seria o direito, né? Uma ideia hegeliana. Necessária para reequilibrar o sistema, né? Que foi desequilibrado pelo crime e restabelecer a confiança na norma. Críticas a isso. Gente, se o foco são crimes que alteram o consenso social, que geram essa instabilidade, isso tem que ser crimes conhecidos. Um crime que aconteceu entre o criminoso e a vítima, entre quatro paredes, ele não deveria ser punido, porque ele não gerou uma estabilidade sistêmica. Ninguém ficou sabendo daquilo. Então, por essa lógica, você não precisaria punir esse tipo de crime. A possibilidade, exatamente por isso, né, de que crimes que foram mais divulgados, eles teriam uma atenção desigual do direito penal, criando os chamados bodes expiatórios. Então, um crime que foi muito repercutido pela mídia, ele teria uma pena desproporcional em relação àquele crime que não foi muito repercutido. Então, na verdade, quem estaria punindo seria a mídia, e não o sistema penal. Ignora a proteção de bens jurídicos, principalmente na versão do Jacobs, né? Ele vai dizer o seguinte, porra, o que tem em bem jurídico? O que importa é a estabilidade da norma. Outro problema, sociedades complexas como todas, e principalmente a nossa, não existe um sistema único de valores. O que é a defesa da sociedade? Que sociedade é essa? É a sociedade que mora em qual parte da cidade? É a sociedade que vota em qual partido? Né? Tipo, o que é esse sistema único? A versão que eu tenho de educação boa é diferente da versão que outras pessoas têm. A minha versão de seguir as normas de forma correta, de estabilidade social, é diferente de outras pessoas. Então não tem um sistema único de valores. E quando o sistema penal diz que está defendendo a sociedade, ele não está defendendo a sociedade. Ele está defendendo, na verdade, os grupos que conseguem hegemonizar esse discurso na sociedade. Fazer com que o discurso daquele grupo, o interesse daquele grupo, se passe como interesse de todos. Tá? Prevenção especial negativa. Essa aqui, é daquele tio mesmo, né? Ditadura, vamos tirar esse cara de circulação, né? Tem que matar mesmo. É essa aqui, só que numa versão mais cult, bacaninha, né? Mais legal ali, penalisticamente correta. A ideia é de que a pena deve eliminar ou incapacitar o infrator. Quando a gente está falando de eliminação, a gente está falando basicamente de pena de morte, né? Quando a gente está falando de neutralização de determinadas funções, de incapacitação do infrator, pode ser de, por exemplo, a ideia de castração química, né? Você retirar essa função da pessoa que foi condenada por um estupro. Se lembra daquele filme Laranja Mecânica? Quando fazem aquela situação ali com ele, dele não poder sentir, sempre que ele vai sentir raiva para cometer uma ação, ele sente um enjoo, né? Isso seria uma forma de prevenção especial negativa. Está voltada para o indivíduo, mas neutralizando determinada função, impossibilitando aquela função de ocorrer. A medida da pena, que nesse caso, seria para neutralizar o perigo decorrente da periculosidade do infrator. Problemas com a prevenção especial negativa. A ideia de que, principalmente nos sistemas, né, penais periféricos, a pena vai recair sobre o PPP, sempre. Então, se você olha essa perspectiva sem olhar a questão da seletividade penal, você vai ver o seguinte, na prática do sistema penal, os selecionados vão ser as pessoas que vão ser mortas. É isso que vai rolar. Uma visão desumanizadora do Código Penal em confronto com o primado dos direitos humanos, e o sistema penal pode e comumente erra
E se você elimina ou retira uma função, corta um braço do indivíduo, por exemplo, o sistema penal cria um caráter de irreversibilidade desses erros. Não tem como voltar atrás. Né? Esse é o grande problema. E isso acontece até em sistemas penais, em tese, mais desenvolvidos que o nosso. Tem um projeto, né, o projeto DNA, nos Estados Unidos, que revê condenações de estupro. E vários erros foram descobertos a partir da utilização do DNA. Então, né, o sistema penal comete erros tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Escandinávia. Só que se você mata as pessoas, você não pode voltar. Né? Não tem um duplo grau de jurisdição quando você mata alguém. Né? Tipo, não, pô, tá trânsito em julgado. Né? O trânsito em julgado ele é imediato. Prevenção especial positiva. Essa aqui é que a galera, né, na mesinha de bar ali na Augusta, né? Mas o sistema penal não funciona porque ele não ressocializa. Ele não reintegra o indivíduo. Se ele reintegrasse, aí sim que ia ser bom, né? Isso, né, são círculos diferentes sociais, né? Que você vai transitando ali. Essa aqui é a galera mais cult bacaninha, que tipo, é uma percepção, logicamente, mais humanizadora do que a anterior. Mas ela tem problemas também, a gente vai chegar lá. Aqui, a prevenção especial positiva, a pena teria que atuar sobre o infrator, para melhorá-lo. A ideia de que a sanção penal, ela pode modificar para melhor a pessoa. Então, você altera, né, você atua nesse déficit biopsicossocial do infrator pela pena. E seriam as chamadas teorias Rê, ou ideologias Rê, no termo do Zaffaroni. A ideia de que a pena reintegra, ressocializa, repersonaliza, enfim. Qual que é a medida da pena? A necessária para superar essa inferioridade do infrator. Problemas com essa percepção. A prevenção especial positiva, ela tem esses 5 problemas aqui que eu trouxe para vocês. Primeiro, se você olhar qualquer dado social do Brasil ou da Escandinávia, você vai ver que a prisão, ela deteriora o indivíduo, ela cria estigmas, ela não melhora. Né? Então, ela contraria essa percepção, todos os dados sobre o encarceramento. Segundo problema, é impossível, desse tipo de pena, se efetivar na realidade penal dos estados, né, periféricos. E você fala, mas na Suécia dá. Até mesmo na Suécia. A pessoa que sai do sistema penal, ela sai com estigma de ex-detento. E sociedades periféricas, na verdade, você às vezes tem um outro caso lá, uma PAC da vida, não sei o quê, que funcionaria. Né? Só que existem alguns autores, dentre eles eu me incluo, que falam o seguinte: a ideia de prevenção especial negativa nos países periféricos, ela não está dissociada dos autos de resistência. Então você tem um funcionamento desigual e combinado, pegando a expressão do Trotsky, entre prevenção especial positiva, entre a ressocialização e a prisão como depósito e a eliminação do sujeito. Isso funciona de forma conjunta nos sistemas penais periféricos. Então, no sistema penal periférico, no Brasil, por exemplo, uma PAC funciona como tipo um último lembrete de que se ele não se adequar por aquilo ali, ele vai para o sistema de depósito ou de eliminação física. Então não é uma coisa diferente da outra. É um sistema que funciona em conjunto. O alto índice de reincidência é discutível se é alto mesmo, etc., mas normalmente se fala que sim, seria o alto índice de reincidência, que seria uma prova da falência desse tipo de teoria. E, na verdade, gente, quando a gente fala ressocializar, é um negócio meio burro, assim, porque como é que você ressocializa uma pessoa tirando a pessoa da sociedade? Na verdade, a prisão e qualquer âmbito coletivo específico tem regras próprias. Imagina que tipo cai um meteoro aqui, a gente tem que ficar preso nessa sala durante 6 meses. A gente vai criar regras próprias. A gente não vai estar mais preparado para ela sair, para viver em sociedade. E é a mesma questão. A pessoa que ficou 10 anos presa, ela está 10 anos sendo adaptada às regras próprias do sistema.
Outro problema, penas sem limites jurídicos. Ora, se a pena melhora a pessoa, por que eu tenho que ter limite de tempo? Por que eu tenho que ter devido processo legal? Eu estou ajudando, gente. É para melhorar o indivíduo, ela é benéfica. Então, quanto mais pena, melhor. Não é? Então, você cria uma indissociabilidade entre pena e assistência social. Então, você melhora o indivíduo com esse discurso e tal, e você acaba deixando de lado os limites jurídicos, principalmente os limites temporais. Você está melhorando o infrator. Diante da falência das 4 teorias, das 4 percepções, o professor Zaffaroni vai trazer a teoria agnóstica da pena. O que é a teoria agnóstica da pena? É a ideia de que ele não acredita na pena, que a pena não tem uma função. A pena, ela seria meramente dor, sofrimento, coerção. Ela não vai restituir, reparar, prevenir novas infrações. Inclusive, uma das críticas, as principais críticas do Zaffaroni ao Roxin, por exemplo, aos funcionalistas como um todo, é que eles acreditam na pena, no caráter preventivo da pena. O Zaffaroni vai criticar isso. E, na verdade, o Zaffaroni vai dizer o seguinte: quanto mais você habilita as penas com essas justificativas, mais você fortalece o estado de polícia que é liberado pelo poder punitivo. Então, habilitar a pena, dizer que a pena serve para alguma coisa, é liberar o estado de polícia e enfraquecer o estado de direito. O professor Zaffaroni traz essa dicotomia entre estado de polícia e estado de direito, que são ideais, né, que convivem juntos, e quanto mais você fortalece o estado de direito, menor o estado de polícia, e quanto mais você fortalece o estado de polícia, menor o estado de direito. E a pena, na verdade, ela é puro exercício de poder que age seletivamente sobre os indivíduos. Então, na verdade, você está habilitando essa dor e sofrimento sem limites jurídicos. O professor Zaffaroni também traz uma dicotomia interessante, que eu já falei, normalmente eu falo em todas as aulas isso alguma hora, que é a dicotomia entre direito penal e poder punitivo. O direito penal é o dique de contenção ao poder punitivo. O direito penal está relacionado ao Estado de Direito e o poder punitivo está relacionado ao Estado de Polícia. E é isso. Dúvidas, questões, críticas, xingamentos? 10:01. Pontualmente.